Aleluia. Queridos, quero compartilhar com os irmãos dois textos iniciais. Eu acho que eu vou começar em João capítulo 10. Essa palavra era um pouco peculiar, sabe, queridos? Tinha um tempo que eu estava sentindo no coração de compartilhar ela, e eu senti as coisas se encaixando para compartilhar ela com os irmãos. Ela está um pouco peculiar, assim, ou talvez um pouco peculiar, que nem era para ser uma coisa meio que constante nos nossos púlpitos, mas ela tem um quê de peculiaridade, eu vou explicar aos irmãos. Nem vou dar o título, vou deixar para dar o título dela daqui a pouquinho aos irmãos. Vou ler João capítulo 10, versículo 10. Eu quero, a princípio, na introdução aqui da palavra, falar sobre duas promessas do Senhor para nós. E eu, assim, a gente gosta de promessas boas, né, tudo mais. Então nós temos duas promessas, vou falar sobre duas promessas, e peço que os irmãos estejam com o coração aberto, bem receptivo aí para a palavra do Senhor. Primeira promessa, em João capítulo 10, versículo 10. Tem uma série de versículos aí para a Carol projetar, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nova versão internacional, a tradução mais conhecida nossa aí diz ter vida e vida com abundância e tudo mais. Então, a primeira promessa aí de uma vida com abundância. O Júnior já orou por mim, estou orado, mas eu acho que eu ainda vou orar de novo ainda, você me perdoa, mas eu ainda vou orar de novo ainda. Pai querido, obrigado pelo privilégio de ter a Tua palavra aqui conosco, Senhor. E sim, Senhor, é um privilégio nosso, Senhor, de poder estar em Tua presença. Eu desejo sim, Senhor, nosso, Te ouvir. Por isso, Senhor, ser conosco, sim, nos dirija, Deus. Nós oramos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Duas promessas. Maravilhosa promessa essa daqui, de uma vida plena, que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Eu vou fazer aquelas perguntas óbvias, mas quem aqui gostaria de ter uma vida abundante, uma vida plena? Eu gostaria de ter, eu quero ter essa vida plena, eu gostaria sim de ter essa vida abundante, por que não? E quando eu vejo uma promessa como essa aqui na palavra do Senhor, eu vejo um convite aqui para nós exercermos fé, né? Nós precisamos de fé de alguma medida, de alguma maneira, de alguma forma, para que nós venhamos viver essa vida abundante de Cristo Jesus, essa vida plena, né? Quando fala de promessa, essa promessa de uma vida plena, de uma vida abundante, é um convite à meditação também. Quando eu leio um texto como esse, eu sou incentivado a meditar um pouquinho na minha vida. Se eu tenho vivido essa vida abundante, o que será que tem que se ajustar na minha vida, tem que ficar no lugar, a fim de que eu tenha essa abundância? O que Jesus quis dizer com abundante? Uma vida abundante é você ter dinheiro na conta e poder sempre gastar o tanto que quiser e nunca chegar no fim. Seria isso ter vida abundante? Ou abundância não significa necessariamente dinheiro sobrando, mas uma vida plena, uma vida realizada, você ser feliz com o que você tem. Tem gente que nem tem muito assim, mas é uma pessoa muito realizada no seu cotidiano, com a família, com os filhos, até profissionalmente, mesmo sem ser rico, né? E outras pessoas mesmo com muito dinheiro, com muitos milhões, com muitos dígitos, com muitos investimentos, às vezes a pessoa está vivendo uma vida, por muito pouco não tira a própria vida, não tem razão de viver e tudo mais. Então é um convite para a meditação. Quando vejo assim, essa questão da vida abundante, da vida plena, é um tema de oração também. Senhor, me dá clareza, me dá luz, eu quero viver essa promessa tua para mim e tudo mais, e é um tema que eu gostaria efetivamente de viver isso. Então, eu trouxe aqui essa primeira promessa, que é real, que é verdadeira, que o Senhor tem para nós, e normalmente é uma promessa muito palatável, é uma promessa muito agradável de se falar, de se ouvir, né? Todo mundo quer ter uma vida abundante, uma vida plena, mas essa é só a introdução da mensagem.
mas o foco principal não é nessa primeira promessa. Eu tenho uma segunda promessa do Senhor, que vai ser o tema dessa ministração, que é João capítulo 14, versículo 1 a 3. O foco nosso vai ser nessa segunda promessa. João capítulo 14, já está projetado, vamos lá. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a segunda promessa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. A promessa de que Jesus irá voltar. E o título da pregação hoje é Jesus voltará. E faço um contraponto com a primeira promessa que eu falei, da vida em abundante, e é bíblico, e é legal, e eu quero muito viver isso, e quero que os irmãos vivam. Mas eu confesso que, de fato, muitas vezes, promessas do tipo de vida em abundância nos enchem mais os olhos do que, às vezes, a promessa de que Cristo irá voltar para estar conosco, para nos ter perto deles. Talvez uma pessoa que conhece Cristo há pouco tempo ou ainda não o conhece, seja um pouco até difícil de entender essa promessa da volta de Cristo. Ok, é até desculpável isso, mas quando nós temos já um bom tempo de fé, um bom tempo de igreja, e mesmo assim a gente releva, mesmo assim a gente ignora uma tão importante promessa como a volta de Cristo, talvez a gente tenha que refletir um pouco sobre como anda o estágio da nossa fé. Que Ele fez essa promessa, e essa promessa vai se cumprir. Aí eu pergunto aos irmãos, como você lida com essa promessa? Quando o pastor diz que Jesus vai voltar, quando você fala isso para os seus filhos e tudo mais, como você lida com essa promessa da volta de Cristo? Se eu falo que Jesus nos prospera, que Jesus nos dá vida em abundância, isso nos estimula. E se eu falo que Jesus vai voltar e que o nosso reino não é desse mundo, que sentimento brota dentro de nós? Será que isso te interessa? Será que isso te entusiasma? Será que isso te alegra? E a volta de Cristo deve ser, sim, um tema de nossos púlpitos, de nossas canções. Eu até achei interessante uma canção que fez sucesso recentemente, que fala assim: eu não sou daqui, para casa voltarei. Urbano, com esse tema da volta de Cristo. Eu acho que as últimas que eu vi era tipo do Voz da Verdade ainda. Não haverá mais choro ali e tudo mais. Mas esse deve ser um tema para nós meditarmos. E quando eu penso na eternidade, normalmente quando a gente prega sobre a eternidade, às vezes a gente trabalha mais a eternidade por ocasião de culto fúnebre. Eu tive que fazer, infelizmente, uma série de cultos fúnebres esse ano, e normalmente todo mundo que vem naquele contexto de culto fúnebre traz um compartilhamento onde se exalta a vida vindoura e tudo mais. Mas será que esse tema nos interessa quando nós estamos mais distante do campo da esperança de Taguatinga e quando nós estamos no nosso cotidiano? Será que isso de fato pesa? É uma convicção que nós temos que de fato a gente está trazendo para o nosso cotidiano? Ou será que só nos interessa quando estamos próximos à morte? O que tem mais peso para nós? Eu ainda pergunto. Quando a gente fala de céu e inferno, será que esse tema pesa quando você reflete no sofrimento do inferno? Às vezes o sofrimento do inferno nos amedronta e nos move mais, às vezes, do que, por exemplo, o amor de Cristo e a promessa de estarmos com Cristo na eternidade. Então, é uma palavra para nos pôr a refletir um pouco.
1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Não obstante o Novo Testamento ter sido escrito em grego, há uma expressão aqui em aramaico, a última palavra, maranata, que alguns irmãos aqui com mais tempo de igreja vão se lembrar que é uma expressão chamada vem Senhor, e a gente costuma falar, ora vem Senhor Jesus, é um chamado para que o Senhor venha. E aí eu estudando a expressão maranata, ela pode ser interpretada como uma afirmação, o Senhor está vindo, uma referência a uma vinda iminente do Senhor. Vem Senhor também como uma expressão de desejo, de pedido, Senhor venha, venha Senhor, porque nós precisamos que Tu venha, porque se Tu vem logo Senhor, os nossos sofrimentos acabam, as tentações acabam, a gente para de pecar. Se Tu vem logo, Senhor, a gente vai descansar em Teus braços. Eu, os meus irmãos e os meus filhos vão ter descanso. Vai acabar esse sofrimento. Senhor, venha. É um clamor, é um pedido por parte da igreja, maranata, em aramaico. Vem, Senhor, precisamos de Ti. É algo valoroso, um anseio, uma fé, uma vitória, um conforto. Mas aí chega uma conclusão de que o demasiado apego a este mundo nos faz ignorar a salvação, o retorno de Cristo, nos faz ignorar a fé. E a fé, não obstante repercutir de forma maravilhosa no nosso cotidiano, nos abençoando no nosso cotidiano, mas mais ainda é um convite para a eternidade. E olhar para a eternidade modula a nossa conduta em nossos dias hoje. A incorreta compreensão quanto à vida e morte conduz o homem por caminhos errados. Lucas capítulo 17, o Senhor Jesus fala ali ao longo do capítulo de sua vinda, do seu retorno. E não são poucas as referências, não são poucas as passagens em que Jesus fala claramente sobre céu e inferno, sobre a efemeridade desta vida e sobre a sua vinda. E nesse capítulo 17, no versículo 32, um versículo pequenininho, o Carol vai projetar, versículo 32, capítulo 17, versículo 32 de Lucas, diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Havia uma mensagem divina muito clara para Ló e sua família, que de alguma forma espelha, de alguma forma tipifica as nossas vidas nos dias de hoje, de um mundo em iminente destruição, e eles deveriam se afastar, deveriam fugir, e não deveriam olhar para trás. E quando Jesus nos remete a nos lembrarmos da mulher de Ló, para aprendermos com os erros dela, porquanto ali havia uma mulher por demais apegada ao lugar em que vivia, seus valores não correspondiam com os valores divinos, e ela desobedeceu claramente, olhando para trás, olhando para este mundo, e ela pensou que a desobediência não seria um problema. E um dos engodos, um dos enganos do pecado é nos fazer pensar que a sua prática, que a sua prática não vai ser tão prejudicial assim, não vai ser tão destrutiva assim, que não tem problema, que são pequenas exceções, que não tem problema. Ela pensou que desobedecer não lhe seria um problema, não acreditava que haveria consequências. E mesmo a mulher de Ló, estando acompanhada de um grande esposo, de uma figura importante, que era o sobrinho de Abraão, Ló, Deus fez maravilhas, Deus mandou anjos para salvar Ló, porque Ló era uma pessoa, do bem, uma pessoa boa. E mesmo ela tendo um esposo tão sensacional, o coração dela não acompanhava o coração do esposo. Tão bom quando marido e mulher trilham de uma mesma fé e vão morar no mesmo céu, ensinam os filhos na mesma fé. Mas essa mulher, ela foi tola, ela simplesmente não acreditava no
Senhor. Lembre-se da mulher de Ló. Somos convidados a compreender que esse mundo é passageiro. A gente não pode firmar raízes aqui nesse mundo. E diga aos irmãos que inúmeras coisas, preste atenção, eu até falei aqui esses dias essa frase específica e vou repetir aqui agora. Inúmeras coisas acontecem nas nossas vidas, ao longo dos nossos anos, para nos lembrar de forma muito clara que a nossa casa não é aqui. Só que às vezes a gente vai esquecendo esses sinais. Tem uma hora que você olha no espelho, não sei se isso aconteceu só comigo, que os cabelos vão caindo, vão ficando branco. Você vê que os anos estão passando e numa velocidade tão rápida. E eu concluo, essa vida é um sopro. Essa vida é um sopro. Um dia você tem 13 anos subindo em árvore, 14 anos subindo em árvore. No outro dia você não consegue nem cadastrar seu sapato mais. Precisa de ajuda. Numa velocidade tremenda. De repente, era um tópico aqui desse esboço, você tem que ser rapidamente, ou uma enfermidade que te assola de uma forma que você, algo crônico que simplesmente o médico diz que é assim mesmo, você está velho, agora você vai ter que lutar com isso o resto da sua vida, você vai ser só analgésico daqui para frente, de fisioterapia. Coisas que acontecem na nossa vida, Deus escrevendo, dizendo, a sua vida não é aqui é passageiro. Eu vou te abençoar aqui, você vai ter uma vida abundante aqui, você vai ter uma vida plena aqui, bênção, mas preste atenção, eu vou voltar para te pegar, para te levar para estar junto de mim, porque a tua vida plena, de verdade completa, vai ser comigo na glória. E eu considero importante, num púlpito de domingo à noite, um pastor batista pregar sobre a volta iminente de Cristo Jesus, alertando a igreja para que nós estejamos preparados para esse dia, e não apenas estar preparados, estarmos desejosos para esse dia. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou pedir para projetar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, preste atenção nesse versículo. Não obstante, Deus nos abençoar muito nessa vida, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A fé que você tem repercute no nosso cotidiano, nas suas atividades, nos teus sonhos? Sim, ótimo, bênção, é para ser assim. Eu creio que Deus realiza milagres, que Deus prospera, que Deus cura, que Deus reverbera nesse plano. Mas se a nossa fé se reduz a esse plano, nós somos os mais infelizes e frustrados dos homens. Nós precisamos olhar para o porvir. Precisamos olhar para o porvir. E talvez esse deva ser um tema de nossa oração. Senhor, dá-me clareza quanto à sua vinda. Senhor, estou percebendo que o pastor Jair está falando sobre a tua vinda, Senhor. E eu percebi que isso estava esquecido nas gavetas do meu cérebro. Faz tempo que eu não penso mais sobre isso. Faz tempo que realmente eu não pondero de forma real isso. Será que eu estou esfriando? Estou precisando de clareza? Jesus ministra em minha vida. Que esse não é um tema de só menos importância. Não é um tema qualquer. É um tema importante para nós. E aí, nós precisamos da figura do Espírito Santo, nos dando clareza e nos trazendo convicções, nos trazendo convicção quanto a isso. Agora, se nós temos o Espírito Santo para nos dar clareza, é fundamental o papel da palavra, estudada, lida, meditada, e a palavra falada. E eu até vejo o seguinte: se eu não trago a palavra para o rebanho, essa palavra quanto à vinda de Cristo para o rebanho, talvez o rebanho não tenha fé, digamos assim, nesse quesito, porque
pouca palavra foi ministrada nesse sentido. Mas quando mais palavra é ministrada quanto à vinda de Cristo, a palavra gera fé, gera convicções. Então nós precisamos da palavra nessa temática. E agora eu vou para o capítulo 25 de Mateus, queridos. Capítulo 25 de Mateus. Os irmãos ficam intercedendo por aí que meu esboço tem 3 páginas e agora eu comecei a segunda. Mas eu creio que nós terminaremos na hora certa. Não vou exaurir o texto não, que é muito rico, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Ao longo de todo esse capítulo 25, 46 versículos, nós vemos pelo menos 3 grandes períodos desse capítulo, em que o Senhor ilustra de 3 formas diferentes a sua vinda e a importância da sua vinda. Se fosse um tema de menos importância, não haveria tantas referências como tem. Se há tantas páginas na Bíblia falando sobre isso, é sinal que devemos dedicar uma atenção. Capítulo 25, versículo 1, o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Aí Jesus completa: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nesse texto há um cerne aqui quanto ao retorno de Cristo. E Jesus ilustrou de diversas maneiras. E aqui nós percebemos aqui um fator, o quesito surpresa. Quando o noivo voltaria? Quando Jesus voltaria? Quando? Ninguém sabe. Só Deus sabe. Ao longo da história, muitos se atreveram a dizer datas. E todos falharam. Até um dos meus cantores favoritos dizia que o jeito que o mundo vai não passa do ano 2000. Não sei se alguém lembra dessa música, mas ele falhou também. Carlinhos Félix falhou nessa data dele. E aqui nesse texto nós vemos a questão que pegará muitos de surpresa. 1 Tessalonicenses 5,2 diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Inclusive tem um filme que o título é Como um ladrão na noite, muito bom também, abençoador. E é esse quesito de surpresa, de uma data, de uma ocasião que a gente não imagina, e esse texto ilustra isso. Eu encontrei pelo menos 6 textos no Novo Testamento se referindo à expressão como ladrão na noite. E os ladrões são os bichos danados, queridos, só vem quando a gente não imagina. E essas virgens na história foram surpreendidas. E esse texto é um convite para que nós estejamos preparados para a vinda de Cristo. Você está preparado para a vinda de Cristo? Se você tivesse uma informação privilegiada, que Cristo voltaria esta noite, você estaria preparado? Eu já vi gente que queria morrer de uma forma não tão de surpresa, que era para dar tempo de pedir perdão pelos pecados. E tinha medo de morrer de uma forma sem saber,
e não dá tempo de pedir perdão para os pecados. Eu não sei se essa numerologia dessa forma enganaria Deus ou não, queridos. Mas é um convite para estarmos preparados, para não deixarmos a preparação para a última hora. Tem gente que quer deixar lá para frente. Eu vou me regularizar com Deus, mas vou fazer isso lá na frente. Como se a gente soubesse como será. A Bíblia diz assim, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Insensato, louco. Pessoas que estão demasiadamente envolvidas com esse mundo, que esqueceram a vida espiritual, o porvir. E eu coloquei um tópico no esboço aqui, o que é estar preparado? O que é estar preparado para a vinda de Cristo? Será que é estar perfeito? Será que somente pessoas perfeitas serão as que estarão preparadas para a vinda de Cristo? Se esse fosse o requisito, então ninguém estaria preparado. Mas eu consigo vislumbrar homens que não foram vencidos pelo pecado. Consigo vislumbrar pessoas vivendo a vida em harmonia com o Espírito Santo. De maneira que a nossa oração seja assim, Senhor, eu não quero ser vencido pelo pecado, eu não quero. A gente cai, o caminhão vindo atrás da gente, ainda quase que pega a perna do Albert. Mas, graças a Deus, Deus livrou. A gente estava indo para o shopping, queridos, eu tinha uns 18 anos na época. Aí quando a gente chegou lá no shopping, assistimos um filme, eu e ele, todo mundo solteiro, né? Aí quando a gente saiu do shopping, a gente estava tudo quebrado, queridos. Na hora a gente não sentiu nada. Mas depois, o CG98, pensa numa motinha boa, é a CG90. Mas isso não é o tema da pregação não, queridos. Vamos voltar aqui. O tema da pregação é que você não queira cair de moto, não queira cair, mas se você cair, Deus vai te levantar. Irmãos, esse povo que vai morar no céu não é um povo que não caiu nunca, não. Mas é um povo que não aceita estar prostrado, que não aceita estar no chão. E eu olho para crentes honestos, que não são perfeitos, como os daqui da nossa igreja. Não são homens perfeitos, que já pecaram inclusive, mas são pessoas que sinceramente não querem ficar na vida de pecado. E quando cai, se levantam e não querem ficar caído. Então aqui eu não estou olhando para gente santa não, tá querido? Santa no sentido de que não tem pecado não. Mas estou olhando para pessoas que não aceitam ficar no chão. E se 7 vezes o justo cai, 7 vezes ele não fica prostrado, 7 vezes ele se levanta. Fala para o seu irmão aí, que eu não pedi para você falar nada hoje. Fala, irmão, se você cair, se levanta, porque você é um justo. Você é um justo. Então, fica se lastimando não, você vai se levantar. Mas não caia de novo não, irmão. Não invente de cair não, porque você cai, você se machuca, você se fere, às vezes você cai em cima das pessoas, machuca os outros também. Então está preparado, eu vejo ali uma vida em obediência à palavra, se caindo, levantando, se pecando, arrependendo-se, um caminhar com o Senhor. Eu coloquei uma frase assim de alguém, uma referência a alguém, ele não é perfeito e tem muitas lutas, mas de fato é um homem, estou apontando para o Caio aqui, mas é porque ele não é perfeito e tem muitas lutas, mas de fato é um homem que tem buscado andar nos caminhos do Senhor. Eu gostaria que as pessoas dissessem isso de você. Fulano não é perfeito, já vi ele pecando, já pecou sim, mas ele é um cara que sincero, coração sincero, ele está buscando acertar e andar na presença do Senhor. Diz o versículo 5 que o noivo demorou a chegar, e o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, o que diz 2 Pedro 3,9, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o Senhor vai vir na hora certa, mas ele tem sido paciente. Um grito à meia-noite. Irmãos, um grito no cotidiano já é assustador, mas um grito à meia-noite é aterrorizante. Esse grito do noivo, essa surpresa. O noivo chegou, acorda todo mundo ali, agora. E agora, caramba, eu acho que eu não estou preparado. Cada virgem deveria ter óleo em sua lamparina. E óleo na Bíblia sempre tem uma alusão ao Espírito Santo, Espírito que nós devemos ter. E o óleo da lamparina é engraçado, né? Eu morei em chácara e a gente já usou lamparina. E o óleo, você coloca o óleo ali, o óleo diesel, e querosene, e ele vai acabando. E o que você faz? Você coloca mais. Perguntaram para Filipe se ele era cheio do Espírito Santo.
Ele disse que era, mas ele tinha um vazamento. E por causa desse vazamento, ele tinha que buscar o enchimento constantemente. E nós todos precisamos estar buscando esse enchimento, porque vai parando, vai acabando, e você tem que estar enchendo mais. Até que chegar um dia que vai, quando Jesus voltar, que vai ser uma coisa gloriosa, e todos nós vamos ter em abundância. Mas metade daquelas virgens não haviam se preparado, foram imprudentes, inconsequentes, não levaram a sério o convite, não deram a devida atenção. 5 delas não levaram muito a sério o dever de ter óleo em abundância e a cautela em relação à chegada do noivo. 5 foram imprudentes, inconsequentes. Outras 5 foram prudentes, cautelosas. E a temática da volta de Cristo, a tua fé, é um assunto que você tem tratado com a devida cautela, com devido temor, com devido respeito? Ou é um assunto que você opta simplesmente por ignorar, talvez desacreditando o retorno? Não, eu simplesmente não penso nisso. Crendo, nós precisamos crer e esperar. Teve um dia que eu fui para o Chile, e quando eu fui, a Daiane não foi comigo. Eu falei: Daiane, não se preocupa não, porque eu volto. Aí eu fui, e quando eu voltei, eu disse para ela assim: meu amor, eu fui porque preciso, mas voltei porque te amo. Ela sabia que eu ia voltar. Eu ia para onde, queridos? Ela sabia que eu ia voltar. E Jesus, queridos, nós temos essa promessa. Eu não sei se meus exemplos são melhor para comparar com a volta de Cristo, não. Mas em parte Jesus foi, e se Ele voltar é porque Ele nos ama de fato. Mas esse retorno de Cristo é um retorno onde você também o espera com o coração cheio de amor e ansiosa por estar com Ele. E o noivo não reconhece as 5 tolas, as repreende e diz: olha, eu não sei quem são vocês não vão entrar na minha festa não, e fecha a porta. E desde criança eu ouvindo essas histórias, eu falava: meu Deus, que noivo de coração duro, só porque não tinha luz na lamparina, porque não podia pegar a lamparina da outra e colocar no rosto para a outra ver que era realmente os convidados e tudo mais. Uma sentença muito dura, proferida contra aquelas mulheres imprudentes. Não participariam da festa, a porta seria fechada e não haveria segunda chance. E o versículo ali culmina no versículo 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Do versículo 14 ao versículo 30, são 8h17, eu vou até 8h30, queridos. No máximo até 8h50, no máximo. Mas eu quero terminar aqui em 8h30. Mas dá para falar algumas coisas. No versículo 14 até o versículo 30, há uma feição aqui quanto ao ser, em perspectiva, o retorno de Cristo. E a expectativa do retorno do Messias nos modela também no nosso enfrentamento para com a obra do Senhor. E há a cobrança para com aquele que havia recebido o talento e havia enterrado. Esse período especificamente vou deixar para refletir com os irmãos em outra ocasião. Mas vou encerrar do versículo 31 para frente. E eu vou fazer essa leitura. Na minha Bíblia traz o título aqui: o julgamento das nações. Eu vou fazer a leitura desse texto, mais uns 2 apontamentos poucos, e depois vamos estar fazendo a oração de encerramento. A equipe de louvor não precisa vir ainda não. Daqui a pouco eu dou o sinal e ela vai vir para a gente fazer a oração final. Ainda nesse contexto, olha quantos versículos, se tu tiver com tua Bíblia aí, capítulo 25, do versículo 1 para frente, queridos, tudo ali com foco na volta de Cristo. E no versículo 31, nesse contexto, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eu era criança na igreja e ficava imaginando essa cena: bode para um lado, ovelha para o outro. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai,
recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Que palavra maravilhosa, vai ser o dia que a gente receber essa frase, venham benditos do meu Pai, e a gente vai respirar fundo e dizer, venci, graças a Deus. Diz que vai ter 3 surpresas no céu, quando você chegar no céu. Uma, estou no céu. A segunda, você está aqui no céu. E a terceira, cadê fulano que não está aqui no céu? Então só em ouvir, cara, eu estou no céu, eu posso ser o ajudante do piniqueiro lá, não tem problema, eu estando no céu já vou estar, venham benditos do meu Pai. Porque agora o versículo 35, ele é muito instigante, queridos. Olha o versículo 35 aí, 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Um texto aqui intimamente relacionado com a volta de Cristo. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Ou quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E eu quero fazer uma pergunta sincera aos irmãos aqui, voltando no versículo 35. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Traga à mente sua agora, a última ocasião que você alimentou alguém que estivesse com fome. Que você tivesse a empatia com alguém que estivesse faminto. Tive sede e vocês me deram de beber. Traga à sua mente aí a última ocasião em que você teve empatia com alguém que estivesse sedento ou numa posição de vulnerabilidade. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. E não é tão raro assim nós temos estrangeiros aqui perto da gente. Já foi mais raro, hoje nem tanto. Mas você consegue se lembrar de um estrangeiro, de um cubano, de um venezuelano, de um uruguaio, de um paraguaio, que você foi generoso com ele, atendeu ele em meio às dificuldades, um estrangeiro que você acolheu? O versículo 36, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Você se recorda de ocasião em que você cobriu alguém com roupas, que você efetivamente se preocupou com alguém que estivesse com limitação ali de suas vestes? Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estava conversando com a mãe do Douglas ontem, e ela falando do cuidado com o pai, com o cuidado do irmão também, e ela falando um pouco desse ofício de cuidar de pessoas enfermas, assim, mais limitadas. Quando foi a última vez que você você já banhou um doente alguma vez na sua vida? Você já ministrou remédio para alguém doente? Você já foi no hospital visitar alguém que não fosse seu familiar? Porque estava doente, porque você se sensibilizou com essa pessoa? Estive preso e vocês me visitaram. Olha, esse texto não está por um acaso não. Alguém aqui, não precisa levantar a mão não. Mas você já visitou algum preso? Alguma vez na sua vida? Eu já escrevi carta, já visitei preso também. E já escrevi carta para preso, para gente presa também. Porque às vezes eu não fui lá visitar, mas eu podia. Mas de alguma forma já importou, já foi importante para nós, em alguma medida. Então, quando eu pondero a volta de Cristo, quando eu olho para os textos que guardam relação com a volta de Cristo, não é só uma perspectiva de futuro, mas é algo que de fato me põe a refletir, sopesar e pensar e concluir quanto à minha vida hoje, quanto ao trato com o meu irmão hoje, como a forma como eu conduzo a minha vida hoje. E no versículo 46, do 37 ao 45, nós vemos aí um cenário também onde o Senhor amaldiçoa, onde o Senhor, talvez 41, malditos, apartem-se de mim, vocês que não me deram de comer, tive sede, não me deram de comer. É uma sentença muito dura.
46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Finaliza então com a história que Jesus Cristo, hoje ele é advogado, e você pode procurar um advogado, Jesus Cristo. Hoje ele está acessível a cada um de nós, mas ele não voltará como um advogado, ele voltará como um juiz, e naquele dia, se você não procurou ele hoje, será tarde demais para procurá-lo. Eu vi uma frase onde alguém disse o seguinte: até dá para viver sem Jesus, dá para viver sem Jesus, a questão é morrer sem ele. E eu queria convidar você a se colocar em pé agora, e a equipe de louvor está aqui também nessa oração final, e eu queria fazer essa oração muito importante com vocês, queridos. Nessa oração nós ponderamos a volta de Cristo, ponderarmos como você está em seu coração quanto à volta de Cristo. Você realmente crê? Você realmente deseja? E vamos orar para que o Senhor nos dê luz, nos dê clareza. E essa palavra quanto à volta não é uma palavra de ameaça ou uma palavra de tristeza, mas é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança para nós. Um dia, quando Cristo voltar, nós não teremos mais dores, nós não sofreremos mais, nós não teremos mais ansiedade, não precisaremos tomar mais remedinho, nossa coluna não vai doer mais, não vamos ter mais dor de cabeça, não vamos ter mais chateações, nós não vamos ter o pecado nessa luta cão e gato contra nós teremos harmonia, nós conseguiremos descansar, e não apenas esse benefício pessoal, mas nós teremos a pessoa mais preciosa de todas, que é Jesus Cristo, conosco. Nós veremos os nossos familiares. Quando Jesus voltar, queridos, eu vou ficar muito feliz, e eu quero abraçar Jesus, eu quero beijar Jesus, eu quero Deus em mim, e vou lá no céu onde ela estiver, e vou abraçar ela e vou beijar ela bem muito, queridos. A volta de Cristo será um grande e glorioso dia para todos nós, e eu queria que você fechasse os olhos nesse momento, e nós orássemos, para que Deus nos desse clareza em relação a esse tema, para que o Senhor nos ministre ao coração, em nome de Jesus. Pai querido, Espírito Santo de Deus, domingo à noite, Senhor, e nesse domingo à noite nós nos pomos a repensar, a meditar em sua vinda, ó Deus. Teu povo precisa de luz, precisa da clareza do teu evangelho, da clareza da tua palavra, e Senhor Jesus, nós queremos também clareza quanto à tua vinda, amar a tua vinda, a tua presença, e Senhor, não nos vincularmos com esse mundo, Senhor, não criarmos raízes desnecessárias aqui, vivermos a tua vida abundante, sim, vivermos em plenitude de vida, sim, mas sem confundir, Senhor, o que é de mais precioso, o que é de mais importante. Oro pelos meus irmãos, Senhor, para que Tu, com Teu Espírito Santo, nos desperte para aquilo que é nobre, para aquilo que é do alto, para aquilo que Te agrade. Que Teus filhos que aqui estão, que tropeçaram, que Tu, Senhor, pegue na mão e levante, para que estejamos, ó Deus, caminhando em Tua direção até o fim, até o dia que o nosso corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, quando venceremos definitivamente o pecado e a morte, quando reveremos, Senhor, aquelas pessoas tão preciosas para nós, quando sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Oh Jesus, muito obrigado. E Senhor, não permita, Deus, que ninguém saia daqui com remorso, ou cabisbaixo, ou derrotado, não, Senhor, mas como vitoriosos que são, porque tem a Ti, e Tu és a nossa vitória, Jesus. Conserva em paz, ó Deus, aquele que a mente está firme em Ti, aquele cujo coração está firme em Ti,
É aquele, Senhor, que tem enfrentado tempestades. Mostra, ó Deus, que Tu, soberano Senhor, está conosco para nos ajudar a superar tudo e irmos até o fim, Senhor. E no final Tu vai dizer sim, Senhor, que nós diremos sim para Ti, diremos, Senhor, que valeu a pena estarmos em Tua presença.